Alô, gente boa, abraço forte, prazer enorme. Estamos chegando para mais um programa de sábado, quando a gente conversa sobre temas que na correria de segunda a sexta não dá para falar. Quando eu soube que estava pronto um livro cujo título é Mariana, assim nasceram as Minas Gerais, uma visão panorâmica da história, que foi lançado ontem à noite com muita festa bem popular lá em Mariana, e será lançado entre nós na próxima segunda-feira. Eu falei, não, eu tenho que trazer o Roque aqui para a gente conversar. Eu queria muito que a senhora chamasse seu filho, que tem 14, 15 anos, para perto do rádio hoje. Fala com ele, filho, você vai aprender um cadiquinho sobre história real de Minas Gerais. Ô Roque, boa tarde. Muito boa tarde, Eduardo. Com saúde, Merania também, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, com alegria. Perdidamente apaixonado por Mariana? Sem dúvida, sempre. E por Mariana, quando a gente se apaixona por Mariana, está se apaixonando também por Minas Gerais. Porque Mariana é o berço, é o início, é a mãe de Minas. Tem quantos anos, Mariana? Mariana, de descoberta, tem dos 320 anos. E de elevada à vila, 305 anos. Que comemoramos ontem à noite, aqui na cidade. Foi uma noite maravilhosa, uma noite de participação popular, com banda de música, com gado, o Zé Pereira da Chácara, foi uma maravilha. O dia de Mariana, que é o dia de Minas, é 16 de julho. Esse é o 16 de julho. E Roque nasceu um mês depois, 16 de agosto, dia de São Roque. Dia de São Roque, que é o patrono da cidade, não é? Ô Roque, esse livro, eu imagino que é fruto de muitos anos, de um trabalho assim com um carinho imenso, gigantesco. De quem foi a ideia? Quando nasceu? Esse livro é fruto realmente de muito trabalho, de muita pesquisa. É um livro que vem sendo fruto também de muitas palestras que eu já pronunciei. E muito lá atrás, quando desde 1977 eu propus ao governo de Minas instituir o Dia do Estado de Minas Gerais. Para que isto ocorresse, eu apresentei ao governo do estado um estudo. Um dossiê. Um dossiê justificando por que seria o 16 de julho, o Dia do Estado. Porque levantei também dados curiosíssimos. Minas, um estado de tanta tradição, de tanta história, era o único estado da federação que não comemorava o seu dia. Todos os outros faziam e fazem suas grandes festas. Minas não. Esqueceu da sua festa de nascimento. Roque, eu vou aproveitar e vou explorar. Agora, evidentemente que você é formado em Direito, também formado em Letras, tem uma vasta história, tem um vasto conhecimento geral, mas não é necessariamente um historiador. Então, se apertar demais, você fala que não. Mas vamos contar uma história, vamos contar a história de Mariana, assim, rápidas palavras. Primeiro que tudo começou lá, a mineração, a coroa portuguesa. A mineração, ela integra a história de Mariana desde o primeiro dia. A integração e essa integração de Mariana com essa atividade econômica é também um somatório com a atividade espiritual. Porque tudo começou na busca do ouro e na busca da espiritualidade. Tanto é que Mariana é uma cidade profundamente religiosa, é um município profundamente religioso, o que se espalhou por Minas Gerais. Minas é um estado laico no sentido da lei, mas é um estado profundamente religioso. Mas é um estado totalmente tomado pela vida econômica ligada à mineração. E esta mineração está tão impregnada em Minas que hoje ela ocupa mais da metade de todos os municípios de Minas. E eu li em algum lugar, alguma vez, que Mariana ganhou o título de primeira capital porque ela venceu um concurso junto à coroa portuguesa de mineração de ouro na época. Quem mandar mais ouro para a coroa vai ganhar o título. Você conhece essa história? Eu conheço essa história mais como folclore. Na verdade, a decisão, acredito, foi por outro motivo. Acontece que o governo português, pretendendo criar uma organização com a sua maior presença no interior do Brasil, nenhum lugar, naquele momento, mais indicado seria aquela que já existia. A cidade que ainda não se chamava Mariana era a vila de Nossa Senhora do Carmo, do Ribeirão do Carmo. E por ser a vila mais antiga, criada pelo próprio rei Dom João V, ele entendeu que ali deveria ser também a sede de um bispado. Porque você sabe, e todo o Brasil sabe, a Igreja Católica era a instituição oficial, a religião oficial do Estado. E o Estado precisava de um apoio espiritual para conduzir as suas próprias leis. Neste momento, o rei pediu que se criassem 2 dioceses no Brasil, a mais daquelas 4 que já existiam. Quais eram as 2? São Paulo e
a cidade, então, que não existia ainda como tal, Mariana, que recebeu este nome para se tornar cidade e centro também religioso do Brasil. O governador da época é nome de rua hoje aqui em Belo Horizonte, na Savassi. Do lado ali do Minas Tênis Clube, não é? Tudo começou por ali. Tudo começou por ali. Primeiro, a elevação da vila. Nós temos Antônio de Albuquerque, criou a vila do Ribeirão do Carmo. Isso em 1711. Mas quando dá um salto para 1745, aí já não era mais ele. Aí já foi uma decisão direta do rei de Portugal, Dom João V, que junto com o Papa da época, Bento XIV, decidiram criar uma diocese no interior do Brasil. Então, nesse momento, já não era mais aquele que nomina hoje uma rua do lado do Minas Tênis Clube, que, aliás, precisamos dar a ele merecimentos em razão de que ele foi um grande estadista. Antônio de Albuquerque foi o homem pensante daquela época. Minas estava em alvoroço, estava em guerra. E você, Eduardo Costa, lembra muito que você estudou muito isso? A Guerra dos Emboabas. Os emboabas tomaram as minas dos paulistas. E as minas que pertenciam por lei aos paulistas passaram para outras mãos daqueles que foram apelidados de forasteiros. Só que os forasteiros receberam um segundo apelido, que eram os emboabas. Lembra-se do nome A Guerra dos Emboabas? A Guerra dos Emboabas foi muito estudada nos livros de história. Exatamente. E esses emboabas venceram os paulistas. E ao vencer os paulistas, passaram a governar Minas. E nesse conflito, o rei de Portugal naturalmente se preocupou, porque Minas era a joia da coroa. A Minas é que sustentava Portugal. E você dizia aí da primeira diocese, é importante dizer que ela sempre foi marcada por figuras ilustres. Eu acho que para o ouvinte de Itatiaia entender a importância de Mariana e da diocese de Mariana, basta falar do Luciano Mendes de Almeida. O grande arcebispo de Mariana, isso é da atualidade, pessoa com quem nós convivemos, não é? Que foi presidente da CNBB, figura das mais respeitadas, amigo da Rádio Itatiaia e de Januário Carneiro. Exatamente. O Dom Luciano era um homem internacional. Foi uma expressão não apenas da Igreja Católica, mas uma expressão da cultura brasileira no mundo inteiro. Agora, a Berania já me contou que Mariana também foi palco da primeira eleição? Exatamente. Depois da elevação do Arraial à condição de vila, naturalmente, instituída a vila, instituía-se o quê? O poder constituído. E o que era o poder constituído? A representação do poder. Era a Câmara. Hoje nós chamamos Câmara de Vereadores. E esta Câmara de Vereadores foi eleita no dia 4 de julho de 1711. Esta urna que recolheu esses votos está ainda hoje em Mariana. Que bacana. É a única lembrança de uma primeira eleição no Brasil. Está lá e, aliás, está fotografado no nosso livro. Bacana demais. Eu volto já, fazer um breve intervalo, vou conversar mais com o Roque Camelo. Quero que ele fale para mim da participação importante de Minas e de Mariana na luta pela liberdade. Estou sabendo que o livro dele traz também uma história aí sobre um bispo da Igreja Católica que lutou contra a escravidão. O livro é bonito, plasticamente muito bonito, cada foto espetacular. Tem uma procissão aqui gigantesca, eu vou saber que procissão é essa. Eu volto em 3 minutos. Meus amigos, estamos recebendo com alegria, neste sabadão de abril aqui na Itatiaia, o Roque Camelo. Ele é membro da Academia Marianense de Letras e foi uma iniciativa da Academia. A edição de um livro ficou a cargo de Gustavo Nolasco, livro sensacional que foi lançado ontem à noite. Eu vou ler esse fim de semana, estou curiosíssimo para ver. E vai ser fácil de ler, porque tem muita ilustração e texto na medida certa. Mariana, assim nasceram as Minas Gerais. Uma visão panorâmica da história. Eu não sei porquê, mas pegando o livro eu sinto o cheiro de Mariana e Ouro Preto, daquelas igrejas. Ô Roque, é impressionante esse cheiro que tá aqui. Ô Roque, aqui, a liberdade que temos hoje, a Inconfidência Mineira, a independência do Brasil, tem muito a ver com as montanhas de Minas e com os sinos de Mariana? Tenho absoluta certeza disto. O sermos um estado plantado nas montanhas leva o ser humano a pensar alto. E esse pensar alto implica na liberdade. Maior dom possível depois que se ganha a vida. Eu entendo com muita tranquilidade que subir estas montanhas e olhar os vales lá de cima, nós estamos enxergando o horizonte da liberdade.
E essa liberdade, ela não é dada, ela é conquistada. E é isso que aconteceu. O ser humano, na medida em que ele cresce, ele também se projeta não só para dentro de si, mas para fora. E na hora em que ele se encontra com o outro, sem dúvida alguma, eles estão construindo um caminho. Mas é um caminho livre um do outro, mas livre para todos. E Mariana tem uma história muito importante, porque a presença, por exemplo, da Igreja Católica nessa história de Minas, e particularmente de Mariana, nela nós vamos encontrar um bispo que foi um grande lutador pela liberdade dos escravos, Dom Viçoso. Dom Viçoso era um homem muito além do seu tempo. Dom Viçoso enxergava realmente depois das montanhas. Por quê? Era alguém que lutava, por exemplo, pela ecologia. Ele ensinava que não se deveria colocar fogo nos matos, que deveria proteger as nascentes dos rios. Oh, imagina isso, não estou falando de agora, estou falando de 150 anos, quase 200 anos atrás. Isso que hoje nós propagamos como algo inerente e fundamental para a vida humana, Dom Viçoso já pregava. E mais importante do que isso, pregava a liberdade humana, não concordava com a escravidão. Assim, na primeira olhadela no livro que eu acabo de ganhar, eu vi aqui um mundo de gente em fila junto à mata. Eu falei, será foto recente, gente, da fuga da lama da Samarco? Parece que não. É uma procissão? É um enterro? O que é? Que fila que é essa? Não é fugindo da lama da Samarco. É fugindo para o encontro com Deus. Essa procissão que você vê no meio de uma mata é subindo para a Cartucha. A Cartucha era o lugar onde o Dom Viçoso morou nos seus últimos dias de vida. Ali ele morreu, pobrezinho, não esquecido, é claro, mas se afastou do mundo para meditar e para se encontrar mais perto com aquele que lhe deu a vida. E hoje, todo dia 13, porque de 13 de maio é o dia do seu aniversário de nascimento, todo dia 13 há uma longa caminhada que sai da porta da Catedral de Mariana e vai até a Cartucha, naquela casinha onde ele faleceu. Coisa de 5 a 6 quilômetros acima do centro de Mariana. É uma procissão, sim, que acontece com centenas, às vezes milhares. Agora, na Semana Santa, eram milhares de pessoas. Sei. A igreja sempre tem muita relação com estabelecimentos educandários. Dom Viçoso, algum outro bispo, montou algum colégio, abriu colégio? Né? Outra prova de que a sua grande iniciativa em prol da libertação do ser humano foi a sua iniciativa de criar o Colégio Providência de Mariana. Dom Viçoso entendia que as mães eram as primeiras mestras da vida e que era necessário primeiro educar as mulheres para que elas pudessem, então, mães, primeiras educadoras, educar os seus filhos. E educando os seus filhos, estariam educando os pais. Era mais fácil educar as mulheres do que educar os homens. E no momento em que o Brasil tinha mais de 98% de mulheres analfabetas. Imagino que Dom Viçoso tenha contribuído também para que Mariana fosse o berço da primeira lei ambiental no país. E isso está no livro? Essa está no livro, mas é anterior a ele. Anterior a ele? Anterior a Dom Viçoso. A Câmara da época aprovou uma lei muito interessante, exemplar, para todo o Brasil, onde se proibia construções inadequadas nas margens dos rios, onde se proibia também as queimadas, e onde também era proibido construir sem a autorização da Câmara. Você veja que e estabeleceu também que a água potável tinha que ser encanada. Então havia rede de esgoto, isso no século XVIII. Olha, hoje estamos clamando pela saúde pública. E aí está o grande exemplo. Século XVIII, só para lembrar, gente boa, 1700 e alguma coisa, hein? 300 anos atrás. Aqui, e Mariana também foi pioneira nesta coisa que para nós outros da cidade grande é tão recente. É coisa de 20 anos para cá, preservação do patrimônio. Preservação do patrimônio. Primeiro, é preciso lembrar que é um município, como os outros, constituídos com a terminologia de cidades históricas, nasceram construindo o seu patrimônio cultural. Mas Mariana deu uma lição muito grande, ainda na década de 1920, por aí,
quando um outro arcebispo, Dom Elvésio, eram poucos bispos em Minas Gerais, arcebispos eram apenas 2, se reuniram e lançaram uma carta pastoral exigindo a conservação, a preservação do patrimônio cultural. Muito antes de existir a Secretaria do Patrimônio Cultural Nacional, muito antes de existir esse Instituto do Patrimônio, o IFAM, não é? Houve uma alerta de Mariana para que fosse preservado o patrimônio como memória, como raiz do nosso povo. E desta carta é que o Estado brasileiro se alertou de que deveria criar um instituto público nesse sentido. Em 1926, por exemplo, foi criado o primeiro Museu de Arte Sacra do Brasil, instalado em Mariana. Bacana demais. Fale mais alguns nomes, além de Antônio Albuquerque, aí, que estão hoje nas ruas de Belo e que foram figuras famosas na história de Mariana. Escritores, por exemplo, historiadores como Diogo de Vasconcelos. Temos ali uma bela praça que chama Diogo de Vasconcelos, que aí o nosso povo chama de Praça Savassi, né? Mas o nome oficial é Praça Diogo de Vasconcelos. Santa Rita Durão era um frei? Santa Rita Durão. O nome completo era Frei José de Santa Rita Durão. E Cláudio Manuel da Costa, poeta? Esse é um grande nome da Inconfidência Mineira. Foi poeta, além disso, foi um homem público, foi o primeiro advogado assassinado em Minas Gerais. Eu digo isto porque já fiz muitos estudos sobre isto. Ele morreu logo depois da sua prisão em Ouro Preto. Naturalmente, interessava a coroa dizer que ele suicidou. Certo. Não é? Mas o suicídio foi uma fantasia para uma justificativa de alguém que em determinado momento de uma madrugada amanheceu enforcado. Na verdade, é voz passiva mesmo. Ele foi enforcado. Há um outro que não está no nome da rua, portanto não é tão do conhecimento popular, mas também revolucionário, Manuel da Costa Ataíde. A sua revolução é de outra ordem. Ataíde, o mestre Ataíde, o grande pintor. O mestre Ataíde. O grande pintor. Aí todo mundo já sabe. Quando se fala em mestre Ataíde, Minas Gerais inteira sabe e o Brasil sabe também. Porque as nossas igrejas barrocas, eu não digo todas, mas as principais, têm a marca de Ataíde. É um nome para a história da arte nacional. Eu ficaria conversando com o Roque Camelo por muitos anos, mas nós temos que fazer um intervalo. Na volta nós vamos fechar essa conversa. Vou saber dele, inclusive, como é que a pessoa vai poder acessar, chegar a esse livro, que é algo diferenciado. E vou perguntar para ele o seguinte: por que Mariana está assim hoje? Tão triste, tão sem atividade econômica, sem emprego, sem rumo político, já na Itatiaia. Meus amigos, nós vamos encerrar nesse bloco uma entrevista com um advogado, também formado em letras, um cidadão que eu conheço há 30 anos, e nos últimos 30 anos ele não fala 3 palavras comigo sem incluir Mariana. Esse gosta mesmo de Mariana. Ô Roque, por que Mariana, com tanta história, com tanta riqueza, com tanta matéria-prima, primeiro o ouro, depois o minério, chegou esse momento em que nós estamos vivendo, 5 meses depois de uma tragédia de repercussão mundial, a acusação do Ministério Público é de que a Samarco continua despejando lama no curso da água. O pedido do prefeito é para que a Samarco volte a operar. E as pessoas no meio da rua meio assim, o que é melhor para nós? Por que é que Mariana não soube, não pôde criar alternativas econômicas no turismo, na gastronomia, na história, na religiosidade? Por que Mariana, eu não sei qual que é a sua opinião, mas me parece hoje, sem ter conhecido há 300 anos atrás, mais pobre hoje do que 3 séculos antes? Essa história, ela realmente remonta a 3 séculos. Nós não podemos esquecer que todas as cidades históricas de Minas, por incrível que pareça, digo hoje quase que como exceção Tiradentes, todas viveram e vivem desta atividade econômica. Ela é tão forte em Minas que os orçamentos municipais dessas cidades todas, e hoje, se somarmos, são mais de 400, vivem da mineração. É uma atividade que causa benefício, talvez alguns, eu não posso negar, mas causa muito malefício para a natureza, para as pessoas, e a contribuição ou a retribuição, a meu ver, sempre recebeu minha crítica. Foi sempre muito pouca. A tal ponto
de que o que se paga se chama uma compensação financeira. Nem é o imposto no sentido técnico-jurídico que se dá, mas uma compensação. Ora, como vai se compensar aquilo que se tira e que nunca mais volta? Tenho o conhecimento de que não há nenhuma cidade mineradora que vive exclusivamente da mineração tenha vida tranquila, uma vida de população em boa satisfação de vida. Não tem. Nem aqui e nem no resto do mundo. Por que isso acontece? Porque as pessoas se acomodam, os governos se acomodam com aquilo que recebe mensalmente, esquecendo-se de que, no caso do minério, não dá doa safra. E não dando doa safra, ninguém vai plantar minério. Não plantando minério, não vai ter futuro. Mas se esquece do futuro. As pessoas pensam só muito no presente. Claro que não posso culpar os governos A, B ou C, mas todos têm uma parcela fundamental de culpa nesse estado de coisas, porque deveriam pensar numa política de Estado para as cidades mineradoras, uma política de diversificação econômica. Elas não podem ficar refém da mineração, nunca, jamais. E que fazer então? Uma política voltada, por exemplo, de imediato para o turismo. Um turismo autossustentável, um turismo que dê emprego e renda, um turismo limpo, um turismo digno da história dessas cidades. Em primeiro lugar, mas não é só o turismo. Você pode empreender uma série de outras atividades, até de ordem industrial, que se identifique com a determinada região, ou ainda fazê-las com que elas se aprimorem na área da educação, que se tornem grandes centros de excelência na educação superior, por exemplo. Citaria aqui, Mariana tem escola superior desde o século XVIII, 2 cursos superiores desde 1745, foram as primeiras escolas superiores de Minas. No entanto, continuou dependente da mineração, porque foi se acomodando. Essa acomodação foi que deu no que deu hoje. E quando eu vinha pregando, vamos diversificar, o futuro está aqui batendo nossas portas, eu só não sabia que esse futuro negativo estaria tão perto como estava. Esse que é lamentável. Mas é a hora de se levantar. E é a hora de os governos e a grande imprensa caírem a favor de Mariana, como das demais cidades também. Se um dia o grande poeta Carlos Drummond de Andrade disse: vou pro Rio e não volto mais, que eu não aguento ver Itabira, você, Roque, diria que Dom Viçoso e Dom Luciano Mendes de Almeida estão do outro lado, no outro plano, triste demais com a Mariana de hoje? Certamente muito tristes, porque ambos pensaram numa Mariana diferente, numa Mariana do futuro, numa Mariana em que o povo tivesse realmente condição melhor de vida, e fizeram por isto. Só que faltou algo mais, algo da compreensão geral, compreensão dos homens de Estado. Eu clamo ainda por aparecer realmente um estadista do tipo daquele que criou a primeira vila de Minas, que pensou num Estado, que não era Estado, era uma colônia, mas pensou num Estado formado para um povo independente. Eu penso nisso. Muito obrigado. Ô Roque, como é que as pessoas, quer dizer, foi lançado ontem à noite em Mariana, segunda-feira vai ser lançado aqui. Como é que as pessoas podem acessar? Como é que os estudiosos, os amantes do patrimônio público, da religiosidade, da história de Minas, vão poder acessar esse livro que, mais uma vez, eu cumprimento o Nolasco, né? O Nolasco é o editor, não é isso? É o editor do livro. Que espetáculo, maravilha. Você ficou muito satisfeito, não ficou? Fiquei muito satisfeito, inclusive porque, sendo ele uma pessoa de origem marianense, ele colocou todo o seu bom sentimento, seu bom amor em cima desse livro. Onde que as pessoas podem encontrar a partir de agora? Estamos estudando algumas livrarias aqui em Belo Horizonte. Eu sei que a Nitro Editorial está em contato com a livraria Scriptum, com a livraria universitária e, é claro, pela própria internet, pela Nitro Editorial. O melhor, meus amigos, por enquanto se você ficou muito curioso, gostou muito do que ouviu, você vai gostar muito mais do que vai ver. Assim, a primeira impressão do livro é espetacular. Então, coloque lá no Google, Nitro de nitroglicerina, Nitro Editorial.